Acho que antes de mais nada, uma outra rota, uma outra forma de pensar a economia. Uma economia com outros princípios e com outros valores. Uma economia onde as relações humanas estão na frente da relação econômica. O CAMP é um centro de educação popular, existe há 33 anos e trabalha na perspectiva, né, do desenvolvimento da autonomia, né, das pessoas. É esta a proposta que o CAMP desenvolve desses 33 anos, nas mais diferentes comunidades, com os mais diferentes grupos, tentando levar e mostrar para as pessoas de que um outro mundo é possível, que uma outra economia é possível, que um outro tipo de organização social é possível e ela existe. O projeto Fundo Solidário é muito rico. Existe uma diversidade muito grande nos fundos que já existiam e nos fundos que foram constituídos. A maior riqueza está na diversidade. Os fundos solidários faz parte da economia solidária que a gente quer construir, né? Porque eles têm um outro olhar, né? Uma outra vivência. O pessoal que lida com os fundos solidários, ele tem uma outra visão de mundo, ele desenvolve, né? Um outro sentimento, né? Fundos solidários, ou também conhecido como fundos rotativos solidários, são pequenos fundos que são constituídos, a arrecadação de recursos, que tem a finalidade desde a origem, de ajudar as pessoas numa dificuldade de fome ou de pobreza, ou da falta de crédito, né, no sistema financeiro maior, né, no sistema capitalista. Os fundos solidários, ele trabalha muito com a questão da confiança, da relação entre as pessoas, né? Porque quando eu vou num banco, eu não tenho essa relação com o gerente, eu não tenho essa relação de olho no olho. Aliás, nem se participa das decisões de um banco, não é verdade? Enquanto que no Fundo Solidário é o grupo que conversa, é o grupo que define, é o grupo que constrói as regras. Então isso é maravilhoso, isso é o que diferencia e é o que leva os grupos a trabalharem até para auxiliar aquele ou aquela que não tem. É uma relação diferente daquela relação encontrada com um banco oficial, por exemplo, com um banco que eu lido todos os dias, né? Então, é uma coisa mais aconchegante, mais segura, mais humana, mais solidária. É uma poupança coletiva, né? Então, nós temos diferentes fundos. Nós temos os fundos rotativos, os fundos de fomento e o fundo misto. Que o fundo misto é uma experiência que surgiu nesses últimos 2 anos que nós estamos participando na região sul do projeto de finança solidária. O fundo solidário é isso, é uma poupança coletiva. Os donos são aqueles que juntam um recurso, porque é recurso, não é dinheiro somente. Então pode ser a junção de sementes, a junção de animais, a junção de dinheiro, então a gestão de horas. Então o fundo ele é formado por recursos, não somente dinheiro. O fundo de fomento entra a parte das entidades. A partir de algum projeto que eles têm, eles captam recursos e eles fomentam para que outras pessoas, outros coletivos, utilizem esse recurso. Então eles fomentam a prática de outros coletivos.
fundo de fomento tem um diferencial. Ele é gestado por entidades, em sua grande parte. Então as entidades captam esse recurso a partir de algum projeto ou de alguma atividade, juntam esse dinheiro e aí oferecem para outros coletivos, a partir de editais, escritura de projetos, N coisas. Então esses coletivos participam desses editais, concorrem e utilizam esse recurso dessa entidade para suas práticas. O Fundo de Solidariedade da Arquidiocese de Passo Fundo, ele nasceu no ano de 2000, né? E já nasceu com uma característica de ser um fundo que apoiasse iniciativas das mais variadas possíveis, todos os projetos sociais e gestos que o Conselho também propõe para a Arquidiocese. Aqui na Arquidiocese de Passo Fundo, o fundo apoia vários tipos de projetos, desde a área de educação para a solidariedade, a saúde alternativa e preventiva, a questão da formação, da consciência, a questão do meio ambiente, da reciclagem, geração de trabalho e renda, resgate de pessoas da exclusão social, enfim. Aqui na Galeria da Solidariedade ele foi bastante tempo sonhado e organizado pelos grupos de economia solidária que a Caritas acompanha. Então são grupos que trabalham com artesanato, com agroindústria, com panificados, que tinham essa esperança e esse anseio de ter um lugar, um espaço físico permanente de comercialização dos produtos que são confeccionados. O grupo de padarias é formado de 4 famílias e daí cada uma tem o seu diferencial, né? No caso, o meu grupo é o grupo Le Point e eu faço doces e salgados. A gente usou o Fundo Diocesano de Solidário para formar esse espaço aqui, onde foi comprado os balcões, o freezer, né? Enfim, a estrutura toda foi com o Fundo Diocesano da Caritas. É uma coisa assim que alavanca, né, o grupo para começar uma nova jornada, né? Eu faço parte de um grupo que é a Nina Arteira, que também recebeu a ajuda da Arquidiocese, do fundo, para a compra de uma máquina de costura. São 8 grupos. Os das paróquias, eles se reúnem uma vez ou 2 por semana para trabalharem em conjunto. E é assim que a venda é feita, eles dividem entre as participantes dos grupos o dinheiro que foi obtido pelas vendas. É repartido entre elas. E é usado bastante reciclagem para fazer esses produtos artesanais. Nós comecemos a trabalhar aqui, já vai fazer 6 anos que eu tô aqui, né? A gente trabalhava na rua, catava papel, não dava nada, né? Porque com carrinho que é que vai juntar bastante, né? E daí depois o padre que criou esse projeto aqui, a gente entrou aqui para trabalhar. Daí a gente já tirou um pouquinho mais. E eu gosto de trabalhar aqui. É aqui que a gente tira o sustento possível, né? A Coabras é uma cooperativa habitacional autogestionária, oriunda da experiência da região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, que começou no início da década de 90, mais ou menos 93, 94, que depois se expande para cidades do entorno de Bento Gonçalves, e de 2005 em diante ganha corpo essa expansão mais organizada, de forma mais sistemática, com a criação de uma ONG em Veranópolis, por mim e pelo meu irmão Ivânio, chamada ABSOL. Essa ONG visava ampliar o número de grupos organizados. Em 2010, em parceria com algumas entidades do Brasil todo, nós fundamos a Coabras, com sede em São Paulo por causa da logística, né, de se expandir para o Brasil inteiro. E a Coabras, então, agora é a cooperativa que congrega os grupos locais. A Coabras funciona basicamente assim, né? Nós temos apresentações públicas do modelo cooperativo, onde as pessoas são convidadas a participar, sejam já por cooperativados ou a partir de materiais de divulgação. De modo geral, são 3 apresentações no mesmo lugar, no mesmo horário, geralmente com intervalos de uma semana, para que as pessoas tirem todas as dúvidas. A partir daí é feita uma ficha de cadastro, né?
e esse cadastro é inserido na internet. Hoje tem um sistema online que gesta a adesão dos cooperativados. Um dos pilares da cooperativa é a economia solidária, dentro de uma lógica onde os cooperativados se autogestionam, e por outro lado, nós não entendemos esse processo de organização social sem esse projeto de educação popular que faz com que as pessoas não só participem, mas saibam por que estão participando. O fundo é o princípio de tudo, né? O Fundo Solidário é o que demarcou o cooperativismo habitacional autogestionário na Serra Gaúcha. Como é que ele funciona? De forma muito simples. A ideia é que se precisa comprar um lote para construir as casas, né? Esse é o princípio básico. Para que esse lote seja adquirido, é preciso que as famílias contribuam mensalmente. Então, nas primeiras reuniões do grupo, primeira, segunda, já se estabelece um valor possível a ser pago por todas as famílias de forma igual. Então, todas as famílias contribuem mensalmente, aproximadamente R$100, R$150, tendo em vista que o foco da Coabras e também do cooperativismo nosso, de onde ela vem, é famílias de, na média, 3 salários mínimos, que são as famílias de baixa renda, e que são onde está 90% do déficit habitacional brasileiro. Então, se contribui de R$100 a R$150 por mês, num prazo médio de 3 a 5 anos, e essa contribuição mensal gera um fundo possível para a compra de um lote, urbanizado ou não, para que a partir daí se projete ou apartamentos, ou casas, ou sobrados. A Fundação Luterana de Diaconia foi criada em 2000, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e na própria igreja tinha o serviço de projetos de desenvolvimento, que era tanto grandes projetos, médios projetos e pequenos projetos. E quando a fundação foi criada, então esse serviço de projetos foi para a fundação e ficou então o fundo de projetos da Fundação Luterana de Diaconia. Então começou em 2000 com a própria criação da fundação. E são projetos, naquela época ainda eram projetos pequenos e médios, que era até R$20 mil que a gente apoiava os projetos. Atualmente, então, a Fundação, uma vez por ano, tem edital. Bem, na verdade, são vários editais, mas elas são sempre lançadas no início do ano, então, normalmente, em torno de março. Elas ficam abertas um mês ou meio, mais ou menos, e são nessas 4 áreas que a Fundação, então, atende. Então, direitos humanos, justiça econômica, justiça socioambiental e diaconia. Então, uma vez que os projetos são apoiados, os projetos também são acompanhados. Então, todos estão cadastrados no banco de dados da Fundação e acompanhamento se dá tanto através do e-mail, através do contato telefônico, através de visitas e também, às vezes, através de encontros. Em 2012, montamos a Rede de Comércio Justo e Solidária. Então, a Rede de Comércio Justo e Solidária é uma iniciativa da Fundação, mas junto com os empreendimentos econômicos solidários, apoiada, a maioria delas apoiada pelo Programa de Pequenos Projetos. E ele atua principalmente para ajudar na comercialização dos produtos desses empreendimentos. Bom, o CETAP é uma organização não governamental que trabalha com a agroecologia, né? E aqui na região Alto Uruguai ela vem trabalhando aí desde 2001 de uma forma mais direta com os agricultores ecologistas aqui do município, buscando um trabalho mais direto com recuperação de solo, multiplicação de sementes crioulas, né? Olhando um pouco mais para essa questão das sementes e do solo, né? Então também pensando na produção da própria semente para os agricultores, desde o seu princípio, desde a organização do solo, do plantio de sementes para a recuperação do solo, como também o plantio de sementes para a alimentação tanto humana como dos animais aí dentro das propriedades, né? O acompanhamento do CETAP se dá ao grupo dos guardiões, que são formados por agricultores e agricultoras aí desses 4 municípios, né? Que se organizam entre si e também organizados aí a partir de um planejamento aí junto aí com o acompanhamento do CETAP para a produção dessas sementes, que são para a subsistência das próprias famílias ou também para a comercialização de parte dessas sementes para outros agricultores de outras regiões que necessitam dela. O projeto Alto Uruguai é um sistema que criou nos agricultores de trabalhar meio em grupo, né? Com sementes diversificadas, com feijão, milho, arroz, de tudo um pouquinho dessas variedades. E já faz, acho que mais de 15 anos que estou dentro desse grupo participando. E aqui nós estávamos em mais gente, só que muita gente não acreditou na atividade e foram se retirando. E quem acreditou ficou. Eu estou ainda permanente aqui e estou continuando e vou continuar ainda, porque eu acho que a gente tem resultado. Casa de Sementes Crioula
É um local onde os camponeses, vindos de mais longe, de mais perto, trazem e guardam as sementes crioulas. São sementes tradicionais, sementes chamadas do vovô, da vovó, sementes antigas, sementes saudáveis. Outros chamam sementes de vida. Então a casa de sementes crioula é uma casa onde são guardadas estas muitas variedades de sementes necessárias para nós ter uma alimentação equilibrada e saudável. Então nós temos aqui mais uma casa de sementes, entre tantas já, que estão tudo sendo construídas com muitas mãos, casas comunitárias, na verdade, onde muita gente participa e organiza este local para guardar as nossas sementes. O Fundo de Crédito Rotativo do Movimento Sem Terra, ele surge exatamente para atender esta demanda de flexibilizar o acesso ao crédito, mesmo que pequenos, para dar esta oportunidade aos excluídos, né, incluí-los nesse acesso de uma maneira mais simples, mais rápida, mas também direcionada a uma nova matriz tecnológica, que é a agroecologia adotada pelas comunidades rurais e principalmente pelos assentamentos. Então, a finalidade deste Fundo de Crédito Rotativo, ele vem para dar suporte e proporcionar este acesso ao crédito às comunidades, aos grupos coletivos, aos grupos informais, para dar viabilidade econômica às suas áreas de atuação, os seus pequenos negócios agrícolas. O objetivo, então, do fundo, ele tem como principais objetivos apoiar o fomento desses coletivos, estimular a troca de experiências que estão ocorrendo no universo não só da região sul, mas em todo o Brasil, através de linhas de produção, onde tem a agroecologia como a sua matriz tecnológica, e também tem como a sua perspectiva de mercado o mercado institucional. A nossa cultura aqui é denominada como a cultura do arroz, né? Porque a área baixa e só se produzia arroz e criava gado leiteiro. Essa era a nossa principal produção. E ficava ociosa a produção da mão de obra das mulheres, né? Então, a gente decidiu, como nós sempre trabalhamos no grupo coletivo, que as mulheres teriam que desenvolver algumas tarefas, né? Que seria, assim, na questão de uma padaria. Mas, naquele momento, nós não tínhamos nenhuma estrutura. Aí, como é que nós começamos a discutir? Que nós iria começar a fazer biscoitos num fogão a lenha. Que nós só tínhamos um fogão a lenha naquele momento, né? E aí começamos a fazer biscoito e começou a venda. Vinha muita gente comprar e nós não daria mais conta daquela produção que nós todo dia tinha uma mulher direto fazendo biscoito, né? E aí se teve a ideia que nós poderíamos fazer um projeto onde iria ajudar a aumentar a nossa produção, né? E aí foi aí que nós começamos com pequenos equipamentos que compramos e aumentou a produção. Essa padaria ela foi criada num conjunto de mulheres, aonde a minha mãe faz parte. Então desde pequena eu acompanho, vendo tudo, e eu gosto muito de trabalhar aqui junto com todo o pessoal que trabalha aqui, até porque é o nosso trabalho e é daqui que a gente tira o nosso sustento. O fundo rotativo ele tem um diferencial, é diferente porque quem junta o dinheiro, o recurso, são os atores. Então eles juntam o recurso e decidem onde é que vai ser utilizado. O Fórum de Economia Solidária, ele se inicia em 2005 com uma feira popular. Então nessa feira popular que aconteceu no bairro Feitoria, os pesquisadores foram ver quem já era grupo, que já trabalhava nesse processo coletivo. E a partir daí, então, se fez uma proposta
para que esses grupos começassem a se interagir e se reunir e trocar suas experiências. Depois das várias oficinas que nós tivemos, nós tínhamos que pensar um nome. Então, assim, o que mais que a economia solidária quer, a não ser um bom viver. Então, esse fundo ele vem significar o melhor, né? Então, assim, uma melhor perspectiva de vida, uma melhor condições de trabalho, porque esse fundo ele é pensado por nós. Então, ele vem suprir as nossas necessidades enquanto empreendimentos do Fórum de São Leopoldo. Então, aquele grupo necessita de uma qualificação. Ele vai acessar esse fundo para poder fazer essa qualificação. Necessita de um equipamento. Ele vai poder acessar o fundo para adquirir o equipamento que ele necessita e assim por diante. Então, ele tem certos eventos, necessidade de insumos. Ele vem também para a compra de insumos e os empreendimentos retornam. Então ele foi bem pensado, bem organizado para as necessidades dos empreendimentos que hoje compõem o fórum. Nós mesmos podemos trabalhar as nossas regras. Como nós vamos ele vai repor de volta esse dinheiro, porque a maior dificuldade é assim, tu precisa pegar em outros lugares créditos, R$300 tu precisa de 2, 3 fiadores. E aqui quem vai ser os fiadores vão ser os próprios companheiros dos empreendimentos. Quem vai avaliar a necessidade desse empreendimento é outro empreendimento. Então eu digo assim, é autogestão, porque ele não vai ser gerenciado por fora, ele vai ser totalmente dentro do fórum. Olha, para nós é um projeto novo que a gente está iniciando, com trabalho dentro de propriedade dos companheiros, né, dos amigos da associação, adequação de mina, construção de galpão de aviário, estufa, mangueira. Então a gente se ajunta e de vez em quando vai na propriedade de um amigo, de um companheiro, de um associado da associação. Que nem no meu caso, eu estou para fazer minha estufa, está até marcada aqui, ó. Então já vai discutir se vai poder vir fazer a minha estufa. Aí já reúne as pessoas que querem vir para fazer a minha estufa. Aí vem aqui, vamos supor, 2 dias, vem 2 dias aqui e marca. Às vezes não dá para vir os 2 dias na mesma semana, mas vem um dia, faz um trabalho, faz o trabalho aquele dia, aí passa 8 dias, 10 dias, volta e termina, para depois sair para outra propriedade, se for o caso de uma pessoa que estiver precisando. Eu não tenho nem como falar da associação, porque ela alavancou tudo isso aqui que a gente está fazendo, ó. Então eu acho que a associação para nós foi descobrimos mais uma família para nós. Bom, a RESV, ela começa a partir do ano 2000, quando a FURB, ela resolveu criar uma incubadora tecnológica de cooperativas populares. A partir da instalação e do funcionamento dessa incubadora, então foi possível entrar em contato com grupos de pessoas exercendo atividades econômicas não organizadas e de forma individual. Então, trazendo para uma proposta do movimento de economia solidária, prevendo então organização desses grupos de forma associativa e cooperada. É uma rede de economia solidária porque ela envolve municípios vizinhos à cidade de Blumenau, como Indaial, Gaspar, Brusque e Itajaí. A nossa feira, ela foi pensada um espaço onde todos os que produzem possam vender coletivamente, que é um espaço então onde nós interagimos, que nos ajudou, além das nossas vendas, ela ajudou a integração dos integrantes da RESV, do FESB, porque é onde nós acabamos nos conhecendo melhor do que só anteriormente, que a reunião era uma vez por mês e era um espaço muito rápido, né, de integração entre as pessoas. Aqui não vem só as pessoas para fazer o artesanato. Aqui também nós temos pessoas que vêm para conhecer e elas não querem se associar, mas elas querem estar nesse convívio. Elas se sentem bem aqui
então também elas vêm aqui participar, tá? Independente de ser associado ou não. Então não há esse negócio porque fulano é isso, aquilo, de menos ou de mais. Na economia solidária não tem isso. A economia solidária ela foi criada para isso, para que não haja esse tipo de, sabe? Que não tenha discriminação, o racismo, uma série de coisas, né? Porque todo mundo está para contribuir e namora num país que todos têm os direitos. Um fundo misto, né, que nós ajudamos a constituir, ele tem essa diversidade, esse diferencial, que ele fomenta práticas, por exemplo, de outros coletivos que precisam de recurso, mas também fomenta as suas práticas do coletivo ao qual ele faz parte. Organizar as mulheres camponesas hoje, das diversas formas, né? Para mim é uma forma concreta de manter muitas famílias no campo. Isso por quê? Porque geralmente as mulheres mexem e trabalham e potencializam aquilo que faz parte do dia a dia e da vida das pessoas e é necessário para a vida das pessoas. Por exemplo, a questão dos alimentos, né? Se você potencializar esse campo, a gente tanto vai mexer com o debate do que é uma alimentação saudável, do que é permanecer no campo hoje e ter uma vida mais digna, pelo menos, né? Como também a gente vai potencializar talvez um próprio retorno de mulheres jovens para o campo. O fundo, para nós, tem uma essência muito grande, que é essa coisa de tornar acessível recurso para as mulheres. Porque quando você vai buscar recurso, ou você cai na esfera de recursos do governo, ou você cai na esfera de recursos bancarizados. E busca de recursos nesses dois caminhos, a gente sabe o quanto que isso é difícil. Tem burocracia, muitas vezes as mulheres não conseguem acessar por inúmeras situações. E a ideia do fundo é justamente isso, né? Que as mulheres, na sua simplicidade, na sua diversidade e com as suas coisas que estão já fazendo, que acho que é importante dizer isso, porque a maioria da mulherada que está ligada ao fundo já tem experiências de produção e comercialização, como é o caso que vocês acompanharam aqui em casa e com as meninas da padaria, a gente quer que isso potencialize, que isso avance, que aí tu vai ajudando a partir de uma forma diferente, que não seja nem bancalizado, nem via organização de recurso financeiro do governo, não que a gente não tenha direito a isso, temos também, mas que tenha essa coisa mais administrada por nós mesmos, que possa ir girando e que possa reverter em benefício para as próprias mulheres. A Cooperame nasceu dia 16 de maio de 2014 e ela nasceu com o objetivo muito nobre de levar a economia solidária para as crianças, não como conteúdo, como tema transversal, mas sim como prática, enquanto concepção de educação, algo raro, inovador, quando se pensa que os problemas da economia solidária, se for começar desde cedo, enquanto semente, ele pode conseguir formar uma nova geração, né? E isso que uniu um grupo, então, de 10 profissionais da área de educação, cada uma de uma área diferente, com uma natureza de cooperativa de trabalho. E que ao longo desse processo, né, chegou ao conhecimento dos fundos solidários. E os fundos solidários chegaram na cooperativa como essa possibilidade mais concreta de tornar muitos dos projetos que já vinham sendo feitos, como moeda social, feira de trocas com crianças, a começar com um bebê de 1 aninho já fazendo trocas, formações para as crianças. E esses fundos, então, eles vieram para tornar possível práticas como essa, né? E o Fundo Solidário, promovido então pelo CAMP, ele tornou possível um reconhecimento enquanto grupo, fortaleceu o grupo e constituiu um grupo específico para
fazer as finanças solidárias. O Fundo AME, ele é um fundo diferenciado porque ele é um fundo rotativo e de fomento. Ele tanto pode ser usado em favor das cooperadas, da Cooperame, como para fomentar atividades voltadas à educação e a outras afins dos objetivos da Cooperame. Ele é um fundo voltado mais para o fomento de atividades na educação de crianças, jovens e mulheres. Para cá vieram 3 povos, que é o povo Yorubá, na escala real dos tempos, primeiro povo Banto, povo Jeje e povo Yorubá foi o último povo. Mas, na necessidade de resistir todo o holocausto, o horror que foi o processo da escravidão, teve uma integração e ali demonstra-se toda a solidariedade humana. Nós somos autoridades que ministramos uma visão de mundo africana. Esses povos, que trouxeram e vêm brigando por isso, só terão a sua autonomia econômica a partir de um cooperativismo para mostrar esta solidariedade e a capacidade que nós temos de produzir e que as oportunidades foram negadas a vida inteira. Ou seja, o reconhecimento sempre existiu, mas nunca foi transformado em oportunidades. E hoje nós cavamos esse espaço e cavamos essa oportunidade de mostrar, de ter a nossa autonomia econômica, junto com outros valores, que o tempo nos tirou. Os povos tradicionais de matriz africana, eles trazem consigo essa organização coletiva. O FONSAMPOTMA, que é o Fórum Nacional dos Povos Tradicionais, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de matriz africana, FONSAMPOTMA, ele vem pensando a organização dos povos tradicionais a partir da soberania alimentar, da discussão da soberania alimentar, do alimento como por base de todo o processo da humanidade. O Fundo Solidário Ubuntu é uma construção que nós viemos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, dos povos tradicionais de matriz africana. O Fundo Solidário Ubuntu, primeiro que a gente parte do pressuposto que os povos tradicionais de matriz africana já praticavam a solidariedade econômica há muito tempo, antes mesmo de se pensar nessa nomenclatura de economia solidária. A gente sempre se ajudou e sempre de uma certa forma, se organizou e resistiu durante séculos e séculos a todo tipo de tentativa de destruição que sofremos. Então, o Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, é justamente isso, essa lógica, que nós temos que nos integrar, nós temos que estar cada vez mais juntos, porque, na verdade, somos parte de uma única massa de origem, de um único organismo, e isso é que nos dá vida, nos dá força para viver, que nos permite resistir e nos permite, inclusive, se apoiando, desenvolver economicamente. É que começa com o sagrado, como engloba muitas casas, até o nosso ritual, nossos rituais, que engloba os doces, todo o preparo do nosso sagrado começa pela cozinha, Então a gente pensamos em montar uma equipe para de repente expandir onde a gente pudesse unir o sagrado com o negócio. Então, aí como surgiu a oportunidade, surgiu o início da cooperativa, a gente foi se enturmando, aí resolvemos que a gente acha, que a gente parou e pensou que é um mercado que não é bem expandido. Sim, eu acredito que eu sou apaixonada pela economia solidária por causa dessa forma que ela tem de se relacionar, de interagir com as pessoas. A economia solidária é uma economia que pensa primeiro nas pessoas, depois no capital. A economia solidária é um terreno privilegiado para exercitarmos novas práticas e proporcionarmos vivências de igualdade e de autonomia para as mulheres. O diferencial na economia solidária é o seguinte: você está aqui e você tem a livre escolha de produzir o que você quer.
aqui na economia solidária não é imposto que você vai ter que produzir determinada coisa, não. O Fundo Solidário, ele realmente muda a vida das pessoas. Ele muda, então, na questão até da organização, de nós nos olharmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É olhar para o próximo e ver que eu sou igual a ele, não diferente. E aí nós unirmos nossas forças para a construção de alguma coisa que a gente realmente acha que é importante. Nós buscamos um mundo que acolha a todos. E o Fundo Solidário traz esta proposta de organização, de entendimento, de preocupação para com o outro, que é o que não se tem na vida formal. Quer dizer, é uma relação de confiança uns com os outros. Vejam esse desafio que nos foi apresentado, de contar a todo mundo sobre os fundos solidários. Pego a cuia e ponho a erva, deixo a chaleira aquecer. Mateando vou levando essa prosa com você. Lá tem as cooperativas, muito amor, habitação, que os próprios cooperados fazem com as próprias mãos. Nas campanhas de coletas, nosso povo é beneficiado. Partilhamos jeito novo de fazer a coisa andar. Tem um banco de sementes com um fundo em ação. Sementes crioulas dando frutos neste chão. Coletivo organizado, comunidade em ascensão. Solidariedade é a palavra-chave da união. Coletivo organizado, comunidade unida. Fundo solidário é o que eu quero pra minha vida. Enxaco e vou mateando, incentivando as comunidades para que se organizem fundos diocesanos. Solidariedade, para acessar esse fundo, os grupos devem escrever um projeto claro e simples para que todos possam entender. Essa pausa está acabando, vou guardar meu chimarrão e por onde eu ande vou cantando esse refrão. Coletivo organizado, comunidade em ascensão. Solidariedade é a palavra-chave da união. Coletivo organizado, comunidade unida. Fundo solidário é o que eu quero pra minha vida. Coletivo organizado, comunidade em ascensão. Solidariedade é a palavra-chave da união. Coletivo organizado, comunidade unida. Fundo solidário é o que eu quero pra minha vida.